Olá, meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal. Mais uma vez nosso encontro semanal, Mensageiro Fraterno. E é um prazer muito grande estar junto de vocês nesse instante, em que podemos ter nesse momento um nosso espaço para a nossa reflexão. Gostaria de, nesse momento, convidar a você que busque encontrar um espaço. Nesse espaço, um espaço onde você pode aproveitar um encontro pessoal, um encontro consigo mesmo. Esses são os momentos que podemos refletir sobre a nossa jornada, sobre tudo aquilo que nós estamos passando. Eu tenho percebido ao longo do tempo, conforme as situações no mundo, as situações do nosso país avançam para determinadas situações de conflito, de mudanças importantes, de situações talvez assim um pouco mais difíceis, o ser humano de alguma maneira vem se ressentindo no desenvolvimento de si mesmo, vem se ressentindo em relação à segurança, em relação ao futuro, e aí aparecem medos, aparece ansiedade, aparece depressão, aparecem várias situações onde nós precisamos aprender a lidar melhor com aquilo que chega para nós. Então, o nosso espaço aqui, nesse momento, pode ser um recurso importante para termos um pouco mais de harmonia, um pouco mais de tranquilidade no enfrentamento das coisas. Então, veja assim que no nosso processo, como seres humanos, nós todos temos muito que aprender em cada situação que nós vivenciamos. E muitos se questionam exatamente o motivo por que passamos por alguma coisa. Queremos respostas. Eu lembro assim de algumas situações de pessoas que trazem seus questionamentos, suas problemáticas do dia a dia. E de alguma maneira eu percebo que algumas delas manifestam um grau de, eu diria assim, de inconformidade, um grau de revolta, um grau de insatisfação muito grande. É claro que ninguém gosta de passar por problemas. Se alguém gostar de passar por problemas, está com algum problema, na verdade, E podemos compreender que passar por situações difíceis ou situações problema é algo que nos desafia tremendamente, principalmente quando nós saímos da nossa zona de conforto. Nesses momentos é importante lembrarmos, que eu acredito que é um fato significativo, de que nós estamos aqui num processo de aprendizado. E o que eu acho mais interessante é que saber é diferente de proceder, é diferente da ação. Podemos saber, mas não sabermos praticar. Podemos ter conhecimento, mas não sabermos de alguma maneira como viver o que nós conhecemos. Isso faz parte da nossa dinâmica. E é isso que nós poderíamos, nesse momento, olhar com um pouco mais de atenção. Será que nós conseguimos fazer exatamente o que nós conhecemos? Será que o nosso campo emocional hoje, podemos dizer que de 0 a 10 seria 10 em termos de tranquilidade, de harmonia e de paz? Quanto você daria numa autoavaliação, de 0 a 10 em termos de tranquilidade, de paz e harmonia com você mesmo, com você mesma, de alguma forma em que você possa dizer, ok, estou muito bem, apesar de algumas dificuldades, eu sei enfrentá-las com tranquilidade, apesar de alguns problemas significativos que me tocam profundamente, eu consigo elaborar isso de uma maneira que eu continuo, de alguma forma, equilibrado. Então, assim, avalie você, como você está hoje. Seu nível de ansiedade, como está? A ansiedade, ela pode de alguma maneira indicar algumas questões interessantes. Se eventualmente eu passei por uma situação difícil, e eu não quero que ela se repita no futuro, eu posso ficar ansioso. Se eu quero que alguma coisa aconteça e eu tenho medo de que essa coisa não aconteça, eu também posso ficar ansioso, porque eu quero que aconteça e eu tenho medo que ela não aconteça.
Então veja que eu posso ter medo de que algo ruim aconteça, ou eu posso ter medo de que algo bom não aconteça. Eu posso ter ilusões em relação ao futuro e, de alguma maneira, achar que aquilo que eu estou pensando, imaginando, né, idealizando, criando na minha mente, tenho certeza absoluta de que vai acontecer. E se eventualmente não acontece, o que se passa dentro de nós? Frustração, desapontamento, mágoa, várias coisas podem acontecer, depende de cada um como é que vem essas situações. Então, viver o momento em que nós estamos vivendo na presente situação do mundo, do planeta, do país, né, daquilo que nós estamos vivendo em termos de família, idade, né, e coisas do tipo, nós podemos ter vários conflitos. Até porque a vida vai passando, e nós vamos envelhecendo, e nesse processo do envelhecimento nós vamos levando muito em consideração várias situações. Principalmente o fato de sabermos que nós não somos eternos e que em algum momento, o nosso momento de desprender do lado material e irmos para o lado da espiritualidade vai acontecer. Evidentemente que eu não sei quando o meu desenlace, você não sabe o seu. Se você é mais jovem, né, a ideia é de que você nem pense nisso. Se você é mais velho, aí entra uma preocupação um pouco maior, dependendo da idade, mais significativa. Então eu diria, não há necessidade de pensarmos no momento de um desenlace, mas sim de pensarmos em viver melhor que nós estamos vivendo hoje. Em termos de viver hoje, aí justamente entra tudo aquilo que eu comentei até agora, as minhas dificuldades de viver justamente no momento presente. Porque se eu vivo uma determinada situação e não consigo trabalhar essa situação de uma maneira mais confortável, porque eu tenho alguns impedimentos, porque eu tenho algumas dificuldades, várias coisas podem acontecer que eu não consigo lidar com o momento presente. Sei lá, moro num lugar que eu não gosto, estou num trabalho que eu não tenho afinidade, as pessoas que eu tenho relacionamento mais próximas não tenho muita alegria de poder conviver com elas, familiares, coisas do tipo. Ou vivo sozinho, não tenho ninguém, não consigo manter amizade com algumas pessoas. Enfim, são vários fatos que nós podemos ver que representam uma dificuldade de viver o momento presente. O que pode nos ajudar numa situação como essa? Eu diria, em primeiro lugar, olhar para nós. Olhar para dentro de si. Saber exatamente que os fatos que nos incomodam não são eles o problema, mas sim a forma como nós vemos esses fatos. A forma como eu lido com a situação que a minha vida é ou que minha vida se transformou. Se eu tiver uma capacidade, uma resiliência, entendimento, compreensão, maturidade maior para poder realmente saber lidar com aquilo que é hoje desafiador, nós poderemos passar por qualquer situação sem nos afetarmos negativamente, sem de alguma maneira adoecer por conta de problemas. Então, esses desafios que nós temos, eles estão presentes na nossa jornada evolutiva, em qualquer momento, em qualquer idade. Que a partir do momento em que, se eu sou criança, um bebê, e tenho fome, como é que eu chamo minha mãe para dizer que eu estou com fome, se eu não sei falar? Nós aprendemos através do choro. E assim por diante, nós vamos desenvolvendo para cada idade uma forma de lidar com situações específicas. E aí nós vamos aprendendo e desenvolvendo repertórios de comportamento. Nós vamos aprendendo a lidar com situações que somente vivendo dentro de uma família, por exemplo, eu vou aprender a lidar. Como é que eu aprendo a lidar com minha mãe, com meu pai? Como é que eu aprendi a me adaptar a uma situação mais agressiva, uma situação mais amorosa? Como é que eu me adapto a isso? Então, esses processos de adaptação que acontecem com qualquer um de nós,
Isso está presente no nosso comportamento. E é dessas formas que nós vamos passando a compreender um pouco melhor tudo que nos envolve no nosso dia a dia, no nosso momento presente. Então eu trago esquemas de comportamento. Eu trago, de alguma maneira, uma forma de ver o mundo conforme eu aprendi a ver naquela família, quem me educou, quem me orientou inicialmente. Meu pai, minha mãe, ou minha avó, meu avô, ou algum conhecido, ou alguém que eu não conheço. Se eu não tive a oportunidade da presença de pai e de mãe, ou de algum cuidador mais próximo, eu vou ter alguém que, de fato, me ajudou de alguma maneira. E parto para o mundo com essa bagagem que eu adquiri no momento inicial da minha vida. Conforme eu vou me exteriorizando para o mundo, eu vou também desenvolvendo características de ordem de comportamento também, ou de ordem de personalidade, que vão me facilitar ou me ajudar na minha adaptação em relação ao mundo externo. Então vejam só que são vários fatores que nos levam a ter determinadas posturas perante a vida. A forma como enxergo o que é certo e errado, né? Que é um dos objetivos nossos, nos libertarmos desse referencial certo e errado, de termos mais maturidade, enxergarmos um pouco mais de uma maneira mais abrangente, né? Então isso nós vamos comentando ao longo do tempo sobre isso. Então, se nós começarmos a analisar uma situação só, de viver o momento presente, nós podemos ter várias situações, vários fatores, várias condições que interferem nesse processo. E aí não é só falar assim, não olhe para o passado, não olhe para o futuro, olhe para o momento presente. Ótimo, isso é importante. Mas como é que eu faço para viver o momento presente se para mim é complicado? E aí eu preciso aprender outras coisas sobre mim. Como é que eu lido com essas questões de passado, futuro e do presente. Para que eu possa desempenhar melhor e com mais autonomia, com mais segurança, com mais maturidade, tudo que eu preciso para o meu momento presente. Que é o meu momento presente que vai ditar o que será meu futuro. Se você nesse momento pensa no futuro, olhando ou tendo uma perspectiva legal e boa, ótimo, que maravilha. Você está tomando atitudes hoje que vão desembocar no futuro de uma maneira positiva. O contrário é a mesma coisa. Se eu tiver um pessimismo em relação ao futuro e viver de uma maneira na retranca ou de uma maneira que seja mais recatada e não me coloque numa posição de vanguarda, ou de avanço ou de esforço, eu vou ter um futuro comprometido em relação à minha dificuldade de lidar mais e melhor com as coisas que hoje eu estou presenciando e vivo no momento presente. Então veja, quando nós temos algo a fazer de mudanças na nossa vida em relação ao futuro, o primeiro ponto importante é, o que eu quero para esse futuro? Mas o meu passado, minhas coisas do passado, eu diria, passado a gente não mexe mais, o que é, já foi, né? Então o que foi não se mexe. E o é em função da minha lembrança do passado. Aquilo aconteceu, então foi assim. Então isso é o que eu tenho como no momento presente sobre o meu passado. Mas eu não gostei do meu passado. Então o que você pode fazer? Olhar para trás, ver o que você fez e aprender com ele hoje e decidir fazer diferente. É isso que você pode fazer. Ficar se lamentando, se remoendo, não vai dar certo. Você vai gastar energia, não vai conseguir fazer boas ações ou boas decisões no momento presente e vai, além do mais, comprometer o futuro, vivendo mal o momento presente. Então, aceitar o que nós somos. Você aceita do jeito que você é? Então, aceite-se. Primeira recomendação. Aceite-se. Compreenda quem é você. Não, mas eu não gostei do que eu fiz lá atrás. Ok. Não é para continuar fazendo a mesma coisa. Errar uma vez é humano. Persistir no erro já é burrice, já é algo que não te leva a lugar nenhum. Não persista no equívoco, não persista em fazer as coisas de uma maneira que não te ajudam. Vamos aprender com as escorregadelas, vamos aprender
com os nossos equívocos, com os nossos erros, vamos aprender a fazer diferente. Se você aprender a fazer isso, maravilha, nós estamos num caminho muito bom, um caminho do aprendizado, do crescimento, do desenvolvimento. Então nós queremos o que para nós? Queremos paz, harmonia e felicidade, não é isso? Queremos prosperidade, dinheiro, saúde, queremos um lugar para morar, queremos uma família, queremos. Você pode hoje não querer ter filhos, não tem problema nenhum, você vai querer alguma coisa para você que te coloque numa posição de alegria, de sonho realizado, independente da sua idade, porque sonhos não têm idade. Ah, não, eu era mais jovem e tinha muitos sonhos. Não consegui alguns, me frustrei, ou consegui alguns, nossa, estou feliz, realizada, né, com aquilo que eu consegui. Ah, parabéns. Mas lembre-se, temos sempre objetivos. Se você de alguma maneira acredita que você estabeleceu quando jovem planos para ter algumas coisas quando adulto e você chegou lá e tem e conseguiu, aí o que acontece? A vida pode parar, simplesmente estacionar e congelar, porque você chegou num determinado lugar, conseguiu tudo que você queria, e agora o que tem pela frente? Se você não colocar objetivos, novos objetivos, a vida fica um nada. Ou, se eu projetei coisas e não consegui realizar, eu posso me frustrar e travar a minha vida pela frustração. Mas ao contrário, você pode também pegar e falar assim, não, peraí, não consegui até agora, mas será que eu posso? E acreditar no teu potencial para realizar. E vai atrás e realize. Ah não, puxa vida, ou então uma outra opção é, você traçou um plano que não deu e não vai dar para cumprir. Então, muda o plano, faça uma revisão, vá para uma outra rota, adote outras ações e faça o que realmente é importante para você fazer. Aí você consegue alguma coisa sobre você, independente da idade. Isso que é o mais importante para nós trabalharmos aqui. Então, sugiro que nesse momento nós possamos ter capacidade de podermos olhar para nós, olharmos de fato o que eu quero para o futuro, trabalhar intensamente para que a gente consiga realizar esses objetivos com base no que eu aprendi no passado, com os meus equívocos e com os meus acertos. Então eu posso aprender para me dar base, para que me sustente ações para um futuro melhor. Então isso é extremamente importante no momento que nós estamos passando, que é um momento de transição para outras situações, onde no mundo o poder, né, de liderança do mundo está sendo questionado, né? Várias forças estão interagindo hoje em guerras, onde se disputam terras, territórios, poder, né? Disputa por matéria-prima, né? Minerais e coisas do tipo que estão no subsolo de países, né? Que são cobiçados e que os outros que são mais fortes tentam entrar e dominar. Então nós estamos vendo hoje um momento muito que eu diria muito difícil talvez até de vivermos com um pouco mais de tranquilidade mediante essas preocupações do que vai ser o dia de amanhã. Ok? Aqui entra também a nossa fé de acreditar de fato de que nós não passaremos por aquilo que não precisamos, de que o que vai acontecer na nossa vida é importante para o nosso crescimento e verdadeiramente acreditar de que nós estamos passando por aquilo que nós precisamos passar. Isso, se tivermos isso com mais convicção, poderemos passar por qualquer tipo de situação, que nós vamos conseguir vencer barreiras, vencermos dificuldades. Então, se nós olharmos para perceber que nós temos muito que fazer, muito que aprender para vivermos bem o momento presente, esse é o nosso caminho. Estudar, ler, refletir, né, praticar um pouco mais de meditação, ouvir um pouco melhor as intuições,
perceber que nós não podemos ter decisões precipitadamente tomadas, que nós podemos contar com a ajuda de outras pessoas para que possamos refletir melhor sobre decisões, caso tenhamos dúvidas, mas não ficar na dependência de outras pessoas que vão dizer o que você tem que fazer. Aí não. Aí se der tudo errado, você vai botar a responsabilidade certamente nos outros. Porque quem não tem capacidade de poder assumir as suas decisões, certamente um dia vai jogar para alguém a responsabilidade de que sua vida deu toda errada. Nesse momento, se nós vivemos conflitos, vamos olhar para eles e procurarmos fazer o nosso melhor para que as coisas se sucedam de uma maneira que seja mais harmoniosa, dentro das nossas possibilidades. Assim é a nossa jornada, na busca por vivermos melhor no momento presente, na busca por termos e alcançarmos objetivos importantes para o futuro, na busca de podermos compreender melhor o nosso passado, de olhar para nós e saber o que nós trazemos da nossa família, que podem ser mudados, conceitos, valores, eventualmente valores equivocados, crenças limitantes, crenças que me impedem de fazer um crescimento coerente, condizente com aquilo que eu gostaria. Nós estabelecemos tetos que nós não podemos passar em função da tradição de família, em função daquilo que eu acho que não posso fazer, além daquilo que os meus familiares tiveram. Então, esses fatores são os que nos ajudam ou que nos atrapalham. Basta termos um pouco mais de consciência sobre nós. O Evangelho está aí, o Evangelho que nós podemos ler ali, lições altamente significativas, para que possamos refletir também sobre a nossa caminhada. Não é por acaso que Jesus traz uma série de ensinamentos que eles são, podemos dizer, valendo para o momento presente. Há 2000 e poucos anos atrás, valendo para o momento presente, em qualquer país, em qualquer situação. Vamos refletir sobre isso. Esse é o convite feito para você. E nesse momento agradeço você por estarmos aqui juntos, refletindo sobre um tema muito significativo, que certamente fará parte do nosso processo de mudanças, de reflexões, de consolidação de comportamento, e assim a vida vai se dando, a vida vai sendo construída. Ricardo Seixas, Rádio Fraternal, um prazer muito grande, mais uma vez falando, estar aqui com você. Espero que esteja tudo bem. Até o nosso próximo encontro. Muita paz. Nos veremos em breve. Um abraço a todos.